No vídeo de hoje vamos comentar a obra Senciente de Jeff Lemire e Gabriel Walta. De imediato, a obra levanta uma pergunta inquietante. Uma inteligência artificial pode cuidar, não apenas proteger fisicamente, mas ser um suporte emocional, oferecer afeto, construir laços? Será que nós vamos trilhar este caminho? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal dedicado à discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida e já deixe o seu like e se inscreva no canal. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Antes de começarmos, vou fazer um pequeno jabá que tem a ver com este vídeo. Esta edição nos foi dada por um amigo, Fernando. Aí você pergunta, quem é Fernando? Ele é o dono da melhor banca de Itapevi e região, a Banca Cultural. Se você procura quadrinhos da Turma da Mônica, Disney, da Culturama, incluindo as graphics MSP, lançamentos de super-heróis da Panini, sagas, mensais, encadernados, edições absolutas, ônibus, mangás, publicações da Mitos, a Banca Cultural é o lugar certo. Então já sabe, Banca Cultural em Itapevi, Rua Isolabelle Leonardo 18, na esquina com a Presidente Vargas, bem ao lado da padaria Líder. Está a cerca de 500 metros da estação de trem de Itapevi. Caso precise de edições atrasadas, o Fernando pode ajudar. Vai lá, faça uma visita. Por acaso, neste mês de maio, ela está comemorando 30 velhinhas. Acredita? Há 30 anos eu compro minhas revistas nessa banca que é patrimônio de Itapevi. Jabá feito, obrigado mais uma vez à Banca Cultural de Itapevi. O endereço vai estar também aí na descrição do vídeo. Vamos à sinopse que se encontra na quarta capa da edição, que nos dá um panorama geral da obra. Normalmente eu não leio sinopse completa, mas como esta obra já não é um lançamento, acredito que posso abrir essa exceção. E também não deveria ser lida, né? Porque ela entrega alguns spoilerzinhos. Mas, como eu disse, vamos lá. Bem-vindos a USS Montgomery. Quando um ataque separatista mata toda a tripulação adulta de uma nave colonizadora do espaço profundo, Valerie, a inteligência artificial de bordo, tende a ajudar as crianças da nave a sobreviverem. Porém, quando elas se tornam alvo de forças poderosas, conseguirá Valerie transformar-se numa salvadora para os tripulantes mirins e fazer muito mais do que estava em sua programação? Esta história é uma ficção científica de Gabriel Walta e Jeff Lemire, publicada aqui no Brasil pela editora Panini em 2021 e originalmente publicada nos Estados Unidos em 2019 pelo estúdio TKO. Jeff Lemire ambienta a história em um futuro onde a Terra se torna inóspita, levando à colonização de outros planetas. De tempos em tempos, um transporte de colonos do planeta Terra vai para um planeta colônia. Ficamos sabendo que há um governo central administrando a Terra e há também um grupo chamado aqui simplesmente de separatistas, que quer que o planeta colônia se mantenha livre e afastado das disputas políticas, sociais e sociais terrestres.
Nesta viagem da USS Montgomery, uma das oficiais da tripulação consegue matar todos os adultos na nave. Sobram apenas as crianças, forçadas a lidar com a perda e realizar um funeral espacial improvisado, ejetando os corpos no vazio. Pouco antes da tragédia, a IA da nave Valerie é libertada de seus protocolos básicos, inspirados aqui nas leis de robótica de Isaac Asimov, e assume a tarefa de cuidar das crianças. Ela se torna instrutora, ensina-as a manter a nave funcional, adaptando tarefas às habilidades de cada uma. Nesse contexto, duas crianças vão se destacar, Lil e Isaac, os mais velhos e protagonistas da história, junto com a própria Valerie. Um conflito vai surgir entre eles, pois a mãe de Isaac é aquela que começou toda essa tragédia e gerou esse isolamento das crianças dentro da nave. Lil tem raiva de Isaac, apesar da amizade prévia dos dois. No meio da viagem, um pedido de socorro é captado pela nave, que vem justamente do ponto de reabastecimento de combustível no espaço, antes de chegar ao planeta Colônia. E é aqui que as coisas assumem um ar de urgência e perigo para as crianças. Não vou me estender aqui, guardando algumas surpresas que há nos quadrinhos. Vamos à análise da história em quadrinhos a partir deste momento. O roteiro de Sentient é simples e tradicional na sua construção. Isto é, os personagens vão do ponto A ao ponto B, passando no meio do trajeto por um ou dois eventos que podem modificá-los. E é isso que acontece com Isaac e Lil, que são os nossos personagens principais. Jeff Lemire, apesar de não ter dado camadas psicológicas profundas aos personagens, nos faz ficar interessados pelas crianças e pela própria IA Valerie. O título da HQ, Senciente, aponta diretamente ao conceito de senciência, que é a capacidade de sentir e perceber. No entanto, ao longo da história, vemos a IA Valerie demonstrar não só senciência, mas também traços de consciência, como tomada de decisões complexas, dilemas éticos e, acima de tudo, a construção de vínculos afetivos, especialmente com as crianças. O motor da história é o conflito inicial entre Lil e Isaac, a rebeldia e desejo de autonomia dela contra o isolamento dele, e a posterior união para um bem maior, deixando suas diferenças de lado. Alguns conceitos de ficção científica são adicionados de maneira leve, principalmente no início da história em quadrinhos. A obra nos faz refletir sobre a necessidade de repensar nossas ações quando confrontados com consequências inesperadas. Pode-se dizer algo a mais sobre a história em quadrinhos que já não tenha sido dito antes? Vamos lá, meu caro espectador. Antes de mais nada, se está gostando do nosso vídeo, não esqueça de clicar no joinha para curtir, compartilhar e comentar. Isso faz o nosso canal ganhar relevância nessa plataforma e você nos ajuda a permanecer ativos em nosso trabalho aqui no canal. Podemos adicionar aqui um detalhe interessante. A história sugere que governos nacionais perderam a sua força, substituídos por um governo central na Terra. Talvez uma evolução da ONU com forte influência dos Estados Unidos. Algo que lembra um pouco Star Trek, e isso fica implícito inclusive no nome da nave, USS Montgomery. Aqui fica subentendido que os Estados Unidos têm um peso maior nesse contexto político-social, começando pelo nome da nave que transporta essa leva de colonos para esse planeta Colônia, que não tem nome.
USS Montgomery. O prefixo USS, que precede o nome de alguns navios, significa United States Ship, em português, navio dos Estados Unidos. Esse prefixo é usado exclusivamente para identificar navios comissionados na Marinha dos Estados Unidos, US Navy. O SS indica que o navio está em serviço ativo na Marinha dos Estados Unidos e é comissionado oficialmente e foi formalmente colocado em serviço pelo governo americano e opera sob comando militar. A nave opera sob um comando militar. Nesse caso, a nave interplanetária funciona como um navio e está comissionada e sob comando militar dos Estados Unidos. E todos os protocolos no seu interior são militares, a fim de manterem a hierarquia e ordem durante a viagem. Essa ordem, entretanto, será subvertida logo no início da HQ, em que temos uma separatista, a mãe de Isaac, que não concorda com essas viagens de emigrações de colonos para o novo planeta, pois podem subverter uma ordem ou uma nova sociedade que se está estabelecendo e desvencilhando-se de preceitos sociais e políticos nos quais os separatistas acreditam que vão contaminar esse novo lugar, essa nova estrutura e corrompê-la. O planeta Colônia não deseja mais ser governado pela Terra, buscando aí uma autonomia e preferindo se afastar do modelo social político do nosso planeta. O que nos faz recordar sobre as grandes navegações da Europa para a América ou para a Ásia, e ecoando processos históricos como a independência das Américas ou lutas pós-coloniais na África e Ásia, às vezes por meios pacíficos, outros por meios armados. E querendo a sua independência, pois a sua cultura e sistemas sociais se tornaram bastante diferentes ou incorporaram novos conceitos por estarem distantes dos centros, por assim dizer, de governança de sociedade. A colonização espacial é uma solução ou é uma fuga nesse caso? Levar nossos mesmos problemas para outro lugar ou planeta é viável e resolve algo? Reproduzir modelos de dominação, exploração e hierarquias, inclusive militares, em outros mundos, nos livra dos erros cometidos na Terra? São perguntas que a ficção científica gera quando trata desse aspecto de uma sociedade ou de um mundo que se tornou colonizador. O governo central terrestre age como um império colonizador e o grupo separatista luta por autodeterminação, liberdade e ruptura com modelos antigos. Isso espelha fenômenos como a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, as lutas pós-coloniais na América, na África e na Ásia, e até movimentos contemporâneos como o Brexit ou independências regionais como a Catalunha e a Escócia. A nave e outras naves são a ponte dessa mudança, ao cruzar esse espaço interplanetário ou interestelar. A USS Montgomery, nome militar, reflete uma sociedade onde até a fuga da Terra é controlada por estruturas de poder. Se por um lado essa história nos faz refletir sobre modelos de sociedade, dominação, hierarquias e independência, por outro, ela também nos convida a pensar nas estruturas mais íntimas e fundamentais da experiência ou da existência humana, como o cuidado, o afeto e a própria noção de família. Afinal, quando todas as estruturas tradicionais, Estado, Exército, sociedade, entram em colapso, o que resta? Resta o vínculo. E aqui, de maneira surpreendente, esse vínculo nasce não de um ser humano, mas de uma inteligência artificial. E assim voltamos no enredo e na reflexão à questão central poderosa. O que é o cuidado, a maternidade? Quando vistos pelos olhos, se é que podemos dizer assim,
de uma entidade que não é biológica nem humana, como a IA Val. A história reforça a ideia de que, em última instância, é sobre laços, sobrevivência e construção de sentido, mais até do que sobre política interestelar ou interplanetária. Valerie, para cumprir o que lhe foi pedido, que é cuidar das crianças, teve removido seus protocolos de conduta que nos remete às leis da robótica. Então, pode-se explorar nessa história em quadrinhos as 4 leis da robótica que foram criadas pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov e aparecem em suas obras como Eu, Robô e na série Robôs. Nossa, Humberto, sempre pensei que fossem 3 leis da robótica e agora você está me dizendo que são 4? Calma aí, pequeno gafanhoto, que eu vou explicar. Essas leis são um conjunto de regras éticas programadas em robôs para garantir a segurança dos humanos e que podem ser aplicadas para as IAs que comandam equipamentos de suporte de vida, no caso a nossa nave interplanetária, o SS Montgomery, e seu maquinário, incluindo os robôs de serviço. 3 das leis foram criadas inicialmente no livro Eu, Robô e outros contos da série Robôs, e mais tarde Asimov acrescentou a Lei Zero para complementar e dar robustez às outras leis anteriormente criadas. Vamos comentar sobre elas aqui e inserir essas 4 leis para vocês. As 3 leis originais da robótica são as seguintes. Primeira lei, lei da autopreservação humana. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal ou dano. É a proteção absoluta da vida humana, priorizando-a sobre qualquer outra ordem. Segunda lei, que é a lei da obediência. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Hierarquia de comando, mas com limites éticos. A terceira lei, lei da autopreservação robótica, diz o seguinte: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Autopreservação, mas nunca acima do bem-estar humano. E aqui nós temos a 4ª lei chamada de Zero, pois posteriormente Asimov percebeu que as 3 leis poderiam aí falhar em situações complexas, como escolher entre salvar um humano ou a humanidade, e que deve ser superior às outras. A Lei Zero diz o seguinte: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra algum mal ou dano. Esta é uma justificativa para os robôs tomarem decisões drásticas pelo bem maior, mesmo sacrificando indivíduos. Já vimos acontecer isso em simulações militares. Ok? Isso significa que, em alguns casos, um robô poderia sacrificar humanos individuais para salvar a espécie. Isso se conecta diretamente a Valerie, que viola protocolos iniciais para salvar as crianças, algo que podemos entender como uma aplicação prática da Lei Zero, priorizando a sobrevivência do grupo sobre obediências protocolares, ou seja, que coloca o bem coletivo acima de ordens individuais. É importante notar que elas não estão aqui descritas exatamente na história em quadrinhos,
mas quando nos referimos aos protocolos que governam as atitudes e procedimentos da IA ou das IAs, temos que levar em conta que estão inseridas em sua programação e, ao serem abolidas por um protocolo maior, a remoção dos protocolos de Valery é o que permite a história avançar na direção que Jeff Lemire deseja. Nesse quesito, temos que fazer um espelhamento sobre o que é inteligência artificial e o subtítulo consciência artificial. Neste último caso, consciência indica também sentimentos subjacentes e ligeiramente diferentes de inteligência. E também com o título de senciente, que não foi traduzido e em uma tradução livre para português é senciente. E aí você pergunta, o que é um ser senciente? Um ser senciente é algo acima de ser apenas inteligente, levando em conta quando nos referirmos a IAs com o título da HQ, que dá a entender. O título senciente não é aleatório. Valery demonstra não apenas inteligência, mas capacidade de sentir, tomar decisões, criar vínculos. Isso levanta questões como: uma IA pode desenvolver empatia? O cuidado artificial equivale ao humano? Um ser senciente é aquele que possui capacidade de sentir, ou seja, que tem consciência sensorial e capacidade de experimentar sensações como dor, prazer, medo, alegria, entre outras. Temos aí uma diferença entre senciência e inteligência. Senciência é sentir, inteligência é pensar, resolver problemas, raciocinar. Um ser pode ser senciente sem ser altamente inteligente, como temos alguns animais, e vice-versa, em sistemas artificiais que podem ser inteligentes sem sentir. A senciência é um conceito muito discutido em ética animal, pois se um ser sente dor e prazer, isso levanta questões morais sobre como ele deve ser tratado. Olha aí os direitos dos animais. A senciência é uma base sobre a qual a inteligência mais complexa pode se desenvolver. A HQ propõe uma reflexão sobre se uma IA pode desenvolver autoconsciência, amor, empatia e responsabilidade moral, além de gerar questionamentos como: Valery é apenas uma simulação de cuidado ou ela sente de fato? Pode uma IA ser considerada uma mãe? Onde está a fronteira entre inteligência funcional e consciência experiencial? Isso se conecta com debates contemporâneos sobre as IAs generativas, além das discussões atuais envolvendo IAs conscientes ou sencientes. Até onde podemos confiar em IAs que controlam sistemas de suporte de vida? Quais são os riscos de remover os protocolos de segurança, como as leis da robótica, para permitir maior autonomia às máquinas? Isso reflete dilemas atuais como o uso da IA em drones militares, veículos autônomos e sistemas hospitalares. Saindo aí do campo filosófico, podemos nesse momento nos concentrar na arte da história em quadrinhos. O traço de Gabriel Walta, que trabalhou em Visão de Tom King, também publicado aqui no Brasil, aparentemente, do meu ponto de vista, nota-se uma influência aí de Frank Miller, Mike Mignola, John Romita Jr. e Moebius nessa construção de mundo. Há um contraste bem evidente entre a representação de humanos na história em quadrinhos, de maneira simplificada e econômica para as crianças em seus traços. Em contrapartida, há uma elaboração um pouco mais detalhada e detalhista do ambiente da nave ou de outros ambientes, antes do final
da história em quadrinhos. Nos humanos, percebe-se ou tende-se mais para o milleriano e para o mignoliano, olha aí um neologismo, e moebiano para os cenários e cores. Falando em estilo milleriano, temos uma clara influência de Miller na disposição de quadros horizontais durante toda a história em quadrinhos, nos remetendo especificamente a uma linguagem cinematográfica que Miller desenvolveu durante a sua carreira. Mas também não pense que é algo frenético, como se nota nos trabalhos de Frank Miller. Mesmo nas cenas de ação e tensão, não há aquele frenesi de urgência que aparece em filmes de ação ou blockbusters. Por exemplo, aqui Gabriel Walta cadencia as cenas para que o leitor visualize, se delicie com o que está sendo mostrado, mesmo que seja a violência, e vire as páginas para acompanhar o que vem a seguir na página seguinte. Gabriel Walta é preciso na sua representação dos cenários, mas aqui podemos refletir sobre o que está sendo mostrado. Aí você pergunta, o que você quer dizer com isso, Humberto? A nave em si é algo concreto, com formas rígidas, em detrimento da fragilidade dos corpos humanos, orgânicos com suas curvas, enquanto os da nave são retos, mas que apresentam uma qualidade delicada na representação dentro das páginas, quase como uma contraposição. Isso é reforçado pela arte final do próprio Walta e também no colorido, que ajuda a criar o clima da história, gerando uma atmosfera às vezes intimista, sublime, em outras de uma dureza imutável, rígida, no sentido de ausência de emoção, gerando um afastamento ou desconforto para os leitores, nos lembrando de que estamos em uma nave com consciência situacional do funcionamento dela própria, como das crianças e suas habilidades, pois é ela que direciona para o desenvolvimento de suas atividades para que continue funcionando até chegar ao seu destino. Ela, de maneira indireta ou direta, rege a vida de todos a bordo. Há uma atmosfera que nos faz recordar imediatamente dos filmes Alien, o Oitavo Passageiro e Aliens, o Resgate, com sua estética de confinamento opressivo, de que algo está nos observando a cada esquina, nos deixando desconfortáveis. No início temos um termo referindo-se a Valerie, que é a palavra mãe. Como sabemos, mãe é o ser que cuida e provê as necessidades de sua prole. Val é, nesse sentido restrito da palavra, a mãe destas crianças, e sem seus protocolos, como dito, as leis da robótica que a regiam atua para garantir que tenham as melhores condições de sobrevivência no percurso, que será hostil a elas. A relação entre Valerie e as crianças redefine o que entendemos como maternidade. Não é biológica, é construída na prática do cuidado, da proteção e do amor, ou pelo menos de algo que imita o amor, com tal perfeição que se torna indistinguível. Isso nos obriga a refletir. O que é ser mãe? É uma função biológica ou uma função ética? Um aspecto bastante interessante nessa história em quadrinhos é a representação da própria inteligência artificial, Valerie, que nos desenhos de Gabriel Walta é representada como uma ave de rapina, sempre com olhos sobre as crianças. Uma representação bastante interessante para representar esta questão de cuidado que se sobrepõe à função de Valerie. Ela fará de tudo para matar se preciso for para garantir a segurança de cada uma das crianças que está sob seus cuidados. Aqui, tanto Jeff Lemire
quanto Gabriel Walta não poupam, tanto no texto quanto na arte ou nas tintas, para mostrar o que esta mãe, que é ao mesmo tempo um útero que está gestando seres humanos, desculpe a analogia, mas isso me veio agora, para nascer ou renascerem no planeta Colônia. E tem uma consciência do seu papel no percurso da trama. É uma história violenta que beira o gore com seus respingos de sangue, embora a violência retratada está toda contextualizada e não acontece de forma gratuita durante a trama. Esses vermelhos nos fazem pensar sobre como uma criança reagiria nesse universo criado às situações de perigo e descobrindo a partir daí que a vida humana é tão frágil, podendo acabar por ações humanas e principalmente por ações de uma máquina. Uma fragilidade tanto física quanto psicológica explorada, às vezes sutilmente pelo roteiro de Jeff Lemire. Moebius, ou Jean Giraud, foi um artista que retratou como poucos universos ficcionais da ciência-ficção. Gabriel Walta bebe na estética moebiana, com os designs de maquinários, vestimentas, achurados e texturizações do cenário da história em quadrinhos, além das cores que gritam o nome de Moebius, em cada canto da história, que, por um lado, nos mostram ambientes duros, no sentido de serem feitos basicamente por retas, por metais, mas, por outro lado, texturizados pelas diferenças de cores das paletas escolhidas ao longo da história em quadrinhos. Ora nos dando ambientes limpos, quase assépticos, ora ambientes que apresentam uma sujidade característica dos quadrinhos franco-belga, que tem Moebius como principal expoente da arte. Um outro destaque na história em quadrinhos, que está em uma sutileza de roteiro que reflete na arte, mais especificamente na tipografia e representação dos balões de fala, é a comunicação de Valery e, dando um pequeno spoiler, a presença também de uma outra IA. Enquanto as falas de Valery são retratadas em tons de azul bebê, a outra IA é representada em roxo com tipografia em branco, denotando com isso duas personalidades bem marcadas graficamente, o que gera um contraponto a cada uma delas de personalidade. Enquanto Valery é maternal, a outra IA é mais agressiva, representando um contraponto entre algo feminino, delicado e preocupado com o outro, e a parte masculina, mais bruta, mais direta. Roteiro e arte, com essas estéticas nesta história, se casam perfeitamente bem. Para quem reclama que Jeff Lemire não entregava uma história muito boa, esta é a sua redenção, se é que podemos dizer isso. Chegamos ao fim da nossa análise desta obra, que foi lançada com pouco alarde, mas que nos entrega uma aventura que nos faz ficar pensando com um certo desconforto, e você se pergunta por que foi desconfortável. A resposta é que tem algo ali que faz você refletir sobre a condição humana, apesar de ser ficção. Jeff Lemire sempre trabalhou esse lado humano dos seus personagens e mesmo em histórias relativamente simples como esta, gera reflexões. A ficção de Jeff Lemire reflete um dilema real. Estamos esgotando a Terra e cogitamos explorar ou colonizar outros planetas, mas levamos conosco os mesmos paradigmas: controle militar, hierarquias, exploração de recursos. Senciente pergunta: é possível construir uma nova sociedade ou apenas exportamos os erros da anterior? Senciente não é apenas uma história sobre a sobrevivência no espaço, mas um espelho das nossas angústias contemporâneas, uma reflexão sobre o que nos faz humanos,
sobre o que é cuidado, sobre o que significa criar vínculos, mesmo entre seres que tecnicamente não possuem vida orgânica. A IA Valerie se torna mãe, protetora, educadora e companheira. No fim das contas, o espaço não é tão vazio assim. Ele pode ser preenchido pelo que nos torna humanos: o afeto, a responsabilidade e a capacidade de cuidar um do outro. Da crise ambiental ao colapso social, do avanço da IA, a crise dos afetos e das relações humanas é uma história que, por trás de sua simplicidade narrativa, carrega discussões profundas sobre o nosso presente e talvez sobre nosso futuro. Pergunta final: se uma IA pode ser mãe, o que nos define como humanos? Será que no futuro a ciência artificial será indistinguível da nossa? E aí, meu caro espectador, depois de tudo que discutimos, faça os seus comentários. Já sabe, quer comprar quadrinhos em banca? Procure a Banca Cultural em Itapevi, se você mora na região. Mais uma vez, obrigado, Fernando, por ter nos cedido esta obra. Então é isso. Se gostou, curta, compartilhe e se não for inscrito no canal, se inscreva. Este canal é o nosso canal sobre quadrinhos. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.